E aí, galera, graça e paz, beleza? Como é que vocês estão? Firme e forte, tá nós aqui, mais uma vez. Meu Depois de irmão. quantas semanas, velho? Pelo menos umas 2 semanas, Umas né? 2 semanas. Eu tenho certeza que esse cara é muito triste. Saudade, tava com saudade. Saudade. Tava. A gente iniciou uma série, nós iniciamos uma série, e sobre os 5 ministérios, e nós ficamos devendo um ministério em específico, que é Sim. falar a respeito do mestre. A gente não podia reiniciar, né? A gente pedir até perdão para a galera que nos acompanha, devido a algumas correrias aí na semana, na igreja também. Nós mudamos Isso. de Casa prédio, nova, né? né? Então, Casa casa nova. nova. Aí você sabe como é que é casa nova, né? Mudança, aquele negócio todo. Então nós não tivemos tempo para organizar, né? Para a gente se preparar e para fazer um negócio de qualidade. Sim, por um lado foi bom, né? Espero que nesse tempo que nós estávamos ausentes, aproveitou para poder assistir os vídeos anteriores, se atualizar, hein? Olha lá, hein? Não, e outra coisa, né, cara? Estão vendo, não dá pra virar a câmera aqui, mas um espaço Espaço novo, né, novo, cara? Vocês estão legal. vendo que tá meio cru ainda, aqui, né? Só a Sim. parede preta, tudo, mas calma, confia. Calma, meu irmão. Confia. Ah, E graças a Deus Deus nós vamos melhorando as coisas, né? é verdade. Então, por conta disso, mas a gente não desistimos de fazer nada, a gente tem esse lance no coração, como a gente sempre fala, a gente não está buscando like, a gente não está buscando visualizações, embora a gente goste quando as pessoas assistem, por quê? Sim. Porque elas assistem o conteúdo que a gente acredita ser bênção de Deus. Então vai orientar, vai educar as pessoas, né? Estava comentando com o Eric que eu recebi um feedback de uma pessoa próxima da gente, falando assim, poxa, eu vi vocês falando de tal assunto lá, eu falei, nossa, eu não sabia que era assim. Eu achava que era de outro jeito. Eu falei, nossa, que legal, cara. Sim. Que legal. Então, assim, não é pela quantidade, mas essa qualidade de alcançar o coração das pessoas, isso nossa, é gratificante demais, sabe? Então, a gente faz para glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Então, é por isso que eu sempre estou aqui pedindo para vocês, poxa, ajuda nós, cara. Sim, papai. Comenta aí, curte, compartilhe, porque, cara, não é esse lance de ser youtuber, mas a bendita dessa ferramenta, ela funciona assim, cara. Entendeu? Ela funciona assim. Então, quando vocês curtem, vocês ajudam a gente nesse ministério, né? Verdade. Nem todo mundo vai criar um canal, vai gerar conteúdo para espalhar e tudo, mas talvez você pode contribuir com esse ensino, essa metodologia, compartilhando, curtindo, colocando no status aí, e isso já é bênção de Deus. Igual o pessoal falava na igreja presbiteriana, né, quando eles iam enviar missionário. Nem todo mundo vai ir para a missão, mas para um missionário estar no campo, às vezes vai precisar da sua ajuda, do seu auxílio, do seu investir naquela missão para que funcione, entendeu? Então, é o que o Colan disse, talvez você não vai fazer o que a gente está fazendo, talvez ainda não, mas nós precisamos de você para que essa missão ela dê continuidade, para que ela continue crescendo e expandindo para outras pessoas e outros lugares, né? Amém. E é através do seu compartilhar, do seu like, do seu escrever, do seu comentário, tudo isso que você já faz e continue fazendo. Amém. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora lá. O produtor vai soltar a vinheta para nós. Verdade, produtor. Interessante aí. É nóis. É isso aí, galera. É isso aí. Eu já vou começar mandando na lata aqui pro Eric, né? Porque, como vocês sabem, o Eric ele é o PhD nosso aqui dos 5 ministérios, formado na High School, Harvard University Bible. Né? O cara tem conteúdo, velho. O cara tem conteúdo. Então, eu vou perguntar ao Eric. Nós vamos falar sobre o mestre hoje. O que não é o mestre? Sempre é bom a gente começar falar sobre o que não é, que daí fica mais fácil depois a gente definir. Verdade. Então, pessoal, o que não é mestre? Que ele não é ser mestre, cara. Não é ser o professor da escolinha dominical, tá? Poxa, Não é. Ser mestre não é ser professor de escolinha dominical, não é ser aquela pessoa que às vezes ela monta uma apostila, ela dá um estudo aleatório dentro da igreja, não é algo ligado significativamente com estudo apenas, né? Então, começa daí.
tá? Então, Eu assim, até, não é, cara. Não é ser aquela pessoa que sabe um pouco mais do que as outras, tem mais inteligência, mais conhecimento. Não tá ligado com essas coisas, cara. É algo mais profundo que isso. Então, professores da escola dominical, vocês são bênção, mas isso não é semestre. olha só pra você ver, cara. Então, porque a gente tem essa ideia, né, cara? Sim. Que geralmente as pessoas que estão atuando ali, e a gente sempre Isso. tá ligando isso aí, né, cara? Alguma função na igreja determina ali o dom que a pessoa vai ter. Né? A gente tá fazendo essa associação. Às vezes a gente baseia também muito pela questão da onde que vem a palavra do mestre, do doutor, né? Da escola. Então, quando você olha um professor lecionar, a gente logo associa uma coisa a outra, né? Mas nem todo professor é mestre, nem todo mestre é professor. E o que seria, então, um mestre de acordo com a palavra de Deus? Beleza, vamos lá então. Então vou ler para nós aqui o artigo aqui, né, o escrito da apostila nossa, que diz assim, ó: entre os dons ministeriais concedidos por Deus para edificar a igreja e aperfeiçoamento dos santos na igreja local, está o dom de doutor ou mestre, né? Então esse dom, ele não é muito reconhecido em geral na comunidade cristã por falta de entendimento acerca do seu valor, ou pelo preconceito contra esse termo, né? Então, as pessoas elas têm muita facilidade de chamar os obreiros de pastor, né, de evangelista, de bispo e até mesmo de apóstolo, né? Até mesmo de apóstolo, mas elas têm dificuldade quando o termo é tratar alguém como mestre ou doutor. Então, as pessoas elas têm essa dificuldade de olhar para esse dom ministerial dessa maneira. Por quê? Quando você pensa na palavra mestre, assim, né, cara, você imagina alguém com um ar de superioridade. Inclusive, nos tempos de Jesus, cara, a gente vê que Jesus ele vai bloquear essa palavra, porque Jesus ele foi chamado como rabi, né? E ali, quando você pega a palavra no hebraico, né, esse termo, tem o termo rab, que é sem na final ali a vogal, né? Que seria o rabi, o i, né? Ou o e, que é só reb mesmo. E essa palavra ela tem como sentido de mestre. Mas quando falada com rabi, igual Jesus foi chamado, está se tratando de um mestre no nível superior. Tá? Então, Jesus ele não era apenas um mestre, ele era um mestre nível excelência, né, cara? E aí Jesus, dentro do ministério dele, ele vai proibir o uso dessa palavra. Por quê? Porque já havia uma discussão entre os fariseus e os saduceus a respeito disso. Então, eles eram apaixonados por essa palavra. Então, quando se falava rabi, né, cara, eles, nossa, virava até o olho. Os homens entravam em convulsão de emoção ali, porque eles se sentiam superiores. Inclusive, quando se passava um mestre da lei daquela época, ele precisava ser reverenciado. E aí, dentro da igreja, cara, esse termo ficou meio obsoleto, porque as pessoas têm dificuldade com isso. Infelizmente, o ser humano, cara, a gente tende a ser meio que egocêntrico, né? Meio que prepotente, arrogante. E então é muito difícil você olhar para uma pessoa desse sentido. Talvez nós que estamos na mesa aqui, antes de estudar sobre essas coisas, nós tínhamos essa mentalidade também, né? E às vezes até por ignorância também, Sim, né, cara? com Por não certeza. saber. É muito mais por causa disso, né, do que propriamente pelo sentido de não entender o que seria. Mas, cara, se a gente para a gente poder entender, então, a respeito do significado mesmo dessa palavra mestre, quando a gente olha para as escrituras, né, cara, ela sim está falando de uma pessoa com um nível superior. De qual maneira? Não de maneira hierárquica, né, que está sobre as outras pessoas, mas na questão de ter um dom de Deus, cara, expressado de uma maneira diferente na vida dela. De que modo, cara? Dentro daquilo que é mentalidade, cara, da pessoa. Fato é, cara, que o Espírito Santo, que é o que capacita a gente para esses dons, né? Porque se a Bíblia diz que Deus deu, né? Então, se o Espírito ficou aqui para testificar do homem a respeito de Jesus Cristo, significa que o Espírito é que eleva a nossa sabedoria ou nos capacita naquilo para que a gente possa exercer esses dons. Então, o fato é, ninguém consegue exercer nenhum desses dons sem o capacitado do Espírito, cara. Ele precisa muito ser o condutor de todas estas coisas. Tudo que a gente tentar fazer por nós mesmos, cara, é o homem tentando explicar Deus. E isso é impossível. Então, a gente só consegue compreender Deus da ótica dele. E por isso o Espírito Santo ficou aqui. Então, quando se trata da questão do mestre, esse superior que a gente está falando, cara, ele está ligado diretamente com o Espírito Santo. Então, por que ele é alguém que está superior às outras pessoas? No intelecto. Então,
a palavra mestre por si só, como eu já disse, ela tem por significado soberano ou senhor, né? Então, no hebraico, essa palavra era o Adon. E ele já era traduzido como soberano ou senhor. E assim, não no sentido, igual eu já estou dizendo mais uma vez aqui, fica bem claro, de superioridade humana, mas de capacidade espiritual designada pelo Espírito. Porque só tem como a gente ser soberano em algo ou superior em alguma coisa se o Espírito nos capacitar nisso. E só para quebrar, né, esse entendimento que as pessoas têm, o próprio ensinamento de Cristo ele vai falar, né, cara? Sim, cara. E lá quando eles pedem, eu queria governar tal, e ele fala assim, não, as outras nações, eles querem governar e dominar as pessoas, mas no meio de vocês não vai ser assim. Isso, cara. Se quiser ser o maior, vai ser o menor. Isso. Então, assim, as pessoas que forem se identificando com isso aí não vai ter esse tipo de pensamento. E a mentalidade nossa precisa ser de servo, cara. Então, assim, você que está assistindo com a gente os 5 ministérios aí, é aquilo que nós sempre estamos falando. Talvez você vai se identificar no meio do caminho em alguns deles. Talvez você estudando isso mais a fundo, você se identifica com alguns deles. E aí, qual que é o lance? Sou consagrado a isso? Não. Não vai derramar óleo? Não vai ter derramação de óleo, não. Comprar uma gordura de porco lá. Esquece, meu irmão. Nada de banho sendo jogado na sua cabeça, entendeu, cara? Gordurinha de bacon, que é mais gostoso. Não vai ter, não. Acho que a gente é muito... nós abrimos falando aqui, né? Quando nós falamos do 5 ministérios num todo, né? Mas nunca é demais... É didático, igual você fala, né? A repetição é didática, né? Então é sempre bom a gente lembrar que não tem a ver com consagração, cara. Tem a ver com a gente viver essa aplicação dentro da nossa vida em relacionamento com Cristo. Então ninguém vai ser consagrado amanhã ou depois em alguns desses ministérios. Mas a execução dele, cara, ela é muito importante. E como funciona essa execução? Sendo servo. Nenhum dos ministérios tem como ser exercido se eu não tiver uma mentalidade de servo. Então, por isso que Jesus ele já ensina a gente isso, né? Jesus foi excelente no seu mestrado, Jesus foi excelente naquilo que ele fazia. Você vê que a aplicação de Jesus durante o ministério de mestre dele é tão excelente que as pessoas dão testemunho dizendo, cara, ele ensina não como os demais, mas como quem tem autoridade naquilo que ele está falando. Ou seja, ele conhece aquilo que ele está dizendo. Né? Ele sabe o que está sendo dito. Associa, né? Isso, autoridade. E o mestre, que ele é superior aos outros, né? Em capacidade intelectual, direcionado pelo Espírito Santo, ele não é diferente. Quando a gente vê um mestre ensinando algo, cara, a gente fica admirado com aquilo. Porque a gente vê a propriedade, cara, que a pessoa fala. Eu vou puxar um exemplo aqui, né? Sem querer puxar a sardinha nem nada desse tipo, mas é igual quando a gente está aprendendo escatologia com você. E quando a gente vê você falar da escatologia, cara, a gente vê como propriedade que você fala aquilo. Né? A gente não, na faculdade nós não chegamos nisso ainda, né? Nós não estudamos essas linhas ainda, nós estamos num processo diferente, nós estamos bem no começo, a gente está no primeiro semestre de faculdade, segundo agora, né? Oh, glória! Ai, aleluia! Nós estamos no segundo semestre de faculdade nossa, nós não abordamos esse conteúdo ainda, mas a gente vê, né, a forma que você traz para a gente a escatologia é bem legal. Por quê? Porque está já ligado, né, que eu já disse para você, né, essa inclinação de mestre que você tem já na sua vida, né, e o comprometimento, não apenas de, cara, eu me identifico com isso, mas eu vou buscar nisso, e aí conforme você vai falando daquilo, cara, o Espírito vai trazendo propriedade naquilo que você está falando para a gente. E isso passa uma credibilidade a ponto de a gente olhar e falar, uau, cara, como que ele fala como quem tem autoridade no assunto. Então, o mestre ele tem muito a ver com isso, não só o mestre, como todos os outros ministérios. E nós precisamos entender uma coisa. Ter um mestre na igreja não é algo ruim, gente. Pastores, líderes, gente, não é ruim ter um mestre na igreja. Mas ele vai saber mais do que eu, ele vai conhecer. Glória a Deus. Porque enquanto ele estiver gastando o tempo dele estudando sobre esses assuntos, sabe o que você vai fazer? Você vai focar naquilo que Deus chamou você para viver. Então, assim, nós mesmo aqui que temos o LAN, que tem essa inclinação, né, de mestre, para mim, cara, que trabalho junto com ele, é uma bênção para mim. Porque eu posso gastar tempo com aquilo que realmente Deus me chamou para viver. Sabe? E aí tem coisas que às vezes a gente tem dúvida e eu falo, LAN, nós estava pensando nesse assunto aqui. Ele fala, nossa, eu já vi algo sobre isso. Eu falo, já viu? Não tem algo que a gente conversa com o LAN que ele não tenha tido um pingo de gota que já moiou ele um dia, cara. E eu acho isso bem legal, cara. E isso é uma característica de mestre. É uma característica até do DNA nosso de igreja, bereano, cara. É aquela pessoa que está sempre especulando algo, né, cara? Está sempre observando algo, está sempre olhando para alguma coisa. Até um dia eu estava conversando com a Lívia, do Wesley, e ela falou isso para mim. Ela falou, nossa, que eu acho legal de conversar com o LAN
é que não tem um assunto que a gente não vai conversar com ele que ele nunca tenha visto sobre aquilo, sabe? Que ele não conheça nem que for uma gota daquilo ali, e isso é legal. E, então, isso pra gente, cara, é muito bom. Porque faz com que, na minha qualidade, né, no meu trabalho pastoral, cara, me ajuda, porque eu sei que o meu DNA não é esse, né? Então, eu fico à vontade para navegar naquilo que Deus me chamou para navegar, enquanto eu tenho uma pessoa que está junto comigo e pode compartilhar comigo coisas que talvez eu não teria capacidade, tá, gente? Porque tem a ver com capacidade mesmo, capacidade de descobrir e desenvolver, cara. Então, assim, acho que é muito isso, muito mesmo. Top. E vem com aquele negócio, né, cara? Não somente todos os ministérios vai exercer e ter um certo tipo de essa responsabilidade e cobrança, né? Sim. Mas tem um texto também de Tiago lá, cara, que é Tiago 3:1, se eu não estou enganado. Aí, ó, vou ver se você não achar, que depois vocês procuram lá. Que ele fala assim, ó, não queiram muito de vocês serem mestres. Sim. Né? Porque ele vai ser cobrado com maior rigor. Né, cara? Com justamente certeza. por causa que esse método de ensino é o que a gente sempre fala na igreja, né, cara? E falando do nome da igreja, Bereano, né? Aquele Sim. que examina. Cara, como que a gente tem que examinar o que está sendo dito hoje? Demais. Cara, como que a gente tem que pegar assim, coloca um prato de comida na sua frente, você tem que separar assim, o que é isso aqui? Isso aqui é Big Mac, não, isso aqui é do Burger King, não quero. Então, senão que o Lipo cai atrás da câmera ali, rapaz. Faz mal. Só que qual que é o lance, né, cara? A gente mostrar, falar para as pessoas que precisa ser examinado, cara. Porque a função do mestre é ensinar algo para alguém e a pessoa depositar confiança naquilo que você está falando, cara, a comida que eu vou colocar na mesa para aquela pessoa que pode matar ela, cara. Pode dar uma diabetes, né, um hipertrofia no coração, pode encher de gordura. Então tem esse lance também, né? Acho que assim, quando a gente pega assim, eu usei o exemplo do professor aqui, né? Tipo, o professor, cara, um exemplo, professor de matemática. Cara, ele vai passar os exercícios, o conteúdo da matéria e tudo, né? E é óbvio que ele está falando não baseado apenas no conhecimento dele, mas no conhecimento por trás de uma pessoa, né? Cara, agora quando você remete isso para dentro da igreja, isso fica mais sério ainda, porque se você falar em nome de uma pessoa natural, já é arriscado, porque você pode abrir uma aspas em cima daquilo que ela não falou, né? Agora você imagina você falando das coisas de Deus, cara. Exato. Meu Deus, cara, o peso é muito maior, você ensinando sobre aquilo, cara. Olha aqui o texto que eu estava falando de Tiago, né, cara? Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, e ele se coloca no meio desse bolo, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Meu Deus. Então, olha o que o cara está ensinando, cara. Olha o que o cara está falando. Então, ele coloca, ó, gente, toma cuidado aqui que vocês vão... Esse papel, por exemplo, igual você iniciou falando, né? Poxa, negócio de Adon, de superior e tal. Aí você pega isso aí e ele fala, cara, não queira não. Você falando isso aí, as pessoas vão olhar assim, nossa, cara. Legal, né? Pô, legal, cara. Nossa, cara, eu queria ser isso aí. Aí vem Tiago e fala, não queira não. Então. Não queira não. Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Então ele começa a falar que vocês vão ser julgados, ou nós, né, ele se coloca com maior rigor. Porque é justamente isso, cara. Cara, você vai ensinar, abrir a Bíblia aqui, cara, o que está escrito lá? E até quando nós estamos estudando, cara, eu sempre faço questão de nós fazer assim, cara, qualquer versículo que eu coloquei ali, vamos abrir lá. Às vezes tem uma fileira de 10 versículos, vamos fazer uma rodinha, cada um lê um, para ver se o que está sendo ensinado, cara, é aquilo mesmo, cara. E quando eu vou falar alguma coisa que é da forma que eu não concordo, gente, tem essa posição que é assim, tá escrito baseado em tal lugar, vamos ver lá, mas essa aqui que eu concordo, por quê? Cara, se não tiver baseado na palavra de Deus, cara, então tu lascado, velho. Cara, e isso é uma coisa fundamental. Até mesmo você vê assim que, como que é o didático do mestre, né, cara? O mestre, ele sempre se posiciona, mas ele não tem medo de abrir as outras posições que tem. E outra coisa, ele sempre força as pessoas a ler aquilo que ele está posicionando, biblicamente, teoricamente, embasado nos comentários das outras pessoas. Então, isso é sempre fundamental, cara, dentro do ensino. Por quê? Porque tem muito mestre estabelecendo coisas, né? Exato. Ó, cara, é isso aqui, gente. Eu quis você procurar fora disso aqui, ó, toma cuidado, né, meu irmão? Vai trazer maldição pra sua vida, hein? Exato. Sabe? Então, isso não faz sentido, cara. Pessoas que estão assumindo essa posição de ensino e querendo estabelecer alguma coisa. Poxa, é essa visão. Então, cara, e não faz sentido. Aqui tem em 1 Coríntios, capítulo 12, 28, fala o seguinte, ó, Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os mestres.
Os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. Então, ó Deus, ele mostrando para a gente os pilares, cara, a composição dos pilares, né? Então, assim, a importância desse estabelecer. Então, ele estabelece, né? Aqui está usando o exemplo dos três, né? O apóstolo, o profeta e o mestre dentro dos ministérios, cara. E aí ele fala assim, e depois os que fazem milagres, curas, né, que ajudam as outras pessoas, que têm dom de liderança, dom de língua. Por que ele fala que ele estabelece depois essas honras? Porque não tem como a gente operar milagres no nome do Senhor, a gente operar curas no nome do Senhor, a gente liderar pessoas ou falar em outras línguas sem que a gente passe por esse crivo dos 5 ministérios. Então, assim, eles são muito fundamentais, porque são eles que vão apontar no sentido daquilo que a gente vai fazer. Porque senão, sabe o que acontece? Aquilo que eu já dei exemplo meu aqui, né? Quando eu era ainda leigo nesse assunto, eu tentei expulsar o Espírito Santo. Né? A irmã do Espírito Santo deitado lá, e eu, sai dela, sai! E o pastor veio e falou, não, irmão, manda entrar, com o Espírito Santo. Não é demônio, não. Eu falei, nó, que vergonha, né, cara? Então, assim, a ausência do conhecimento da gente vai fazer isso daí, né, cara? Então, hoje, quando eu olho para isso aí, eu falo, nossa, misericórdia, Deus, aí. Mas a gente buscar crescer, desenvolver, conhecer, é fundamental para aquilo que Deus quer exercer através da gente. Então, é muito necessário ter um mestre dentro da sua igreja. Tá? Não tenha medo do confronto com o mestre. Nossa, mas o mestre conhece tanta coisa, como é que vai ser? Meu irmão, o verdadeiro mestre, ele vai conhecer, mas também vai ser humilde para ouvir. Exatamente, e esse que é o ponto, né, cara? Que às vezes eu sempre ouvia isso, né? Nossa, o Lan tá olhando. Né? Cara, mas uma coisa que eu sempre forço é essa, eu vim também para aprender, cara. Claro. Eu vim também para me ouvir, cara. Que seja simples ou que seja mais robusto ou qualquer outra coisa que seja, a gente não sabe tudo. E às vezes Deus vai falar, às vezes no simples mesmo. Sim. Cara, tem uma vez, cara, que uma irmã mandou um grupo na igreja, a gente fizemos uma, tipo, alguém mandar um devocional, um áudio, coisa curta lá na manhã. E aí eu lembro que meu irmão mandou um áudio lá, cara, falando que Deus tinha falado com ela lá, que lá tocou eu tanto, cara. Tipo, falando uns negócios assim, tipo, como é que era mesmo? Falou assim, não, Deus sabe que para você orar, alguma coisa sobre oração, tudo, Deus sabe que você precisa e tal, mas Ele quer ouvir de você, alguma coisa bem assim, relacional mesmo, cara, e aquele negócio é algo simples, que às vezes que a gente sabe tudo, mas que naquele momento o Espírito Santo vai ministrando ali, cara, e poxa, que top, cara, obrigado, cara, eu precisava ouvir isso, cara, isso aí era não teve algo... exegese do versículo, não teve algo... grego, não teve hebraico, nada. não teve nada, mas é o Espírito Santo usando, ministrando, e é bíblico, e tá lá. Então, tipo, a gente se coloca, como você falou, cara, tem que ter humildade para ouvir uma criança ensinar, cara. Sim. Para ouvir qualquer outra pessoa ensinar, e Deus vai falar com a gente por meio dessas pessoas que estão iniciando, ou que têm dificuldade de começar, tudo, e nós precisamos ter humildade de... Cara, amém, cara. Glória a Deus. De ouvir, né, cara? Porque Exatamente. acho que é uma coisa muito fundamental, né, cara? E Jesus, assim, a gente vê nos passos de Jesus, nessa questão de mestre dele, cara, você vê ele no dia a dia se relacionando e ensinando, ouvindo, cara, prestando atenção, vendo a ação dos apóstolos, como que eles agiam mediante aquilo que eles ouviam, sabe? E uma coisa assim, que eu sempre falo muito para as pessoas, cara, eu admiro muito uma característica de Jesus, cara, que independente de saber quem Judas era, a gente não vê Jesus maltratar Judas, cara. Sabe? A gente não vê Jesus sendo mais rigoroso com algumas coisas com Judas, cara. Sendo mais né, direto com Judas, que é o que a gente faz muitas das vezes, né? Quando você depara com uma pessoa que você sabe que aquela pessoa... Né, a quinta coluna. Como é que é o zóio de cobra? O zóio de cobra, zóio de largato, né? Que eles falam, né? A gente tende a tentar ser diferente, né, cara? E você vê que Jesus, cara, na forma de mestre, de ensino, ele não fez uma indiferença entre Judas e os demais discípulos. Ele tratou Judas da mesma forma, com o mesmo ensinamento, com o mesmo conteúdo, deu liberdade para que ele vivesse a mesma intimidade, para que depois ninguém pudesse falar, mas também ele traiu mesmo, como é que Jesus era com ele? Não tem justificativa, cara. No entanto, assim, que quando Judas vai entregar Jesus, cara, ele não aponta o dedo, porque Jesus nunca fez isso com ele. Ele dá um beijo, cara.
Porque é É a aquilo linguagem que ele aprendeu. é aquilo que Paulo fala, que eu recebi do Senhor, que eu também os ensinei. Então, aquilo que ele aprende, que ele viu acontecer, é o que ele faz mesmo na hora da traição, cara. Então, assim, o mestre verdadeiro, cara, ele vai ter essa mentalidade. E, assim, o papel do mestre aqui, está escrito, fala assim, ó, a necessidade do ensino da palavra de Deus, ela requer preparos para ministrá-lo com sabedoria, graça, unção da parte de Deus. Sabe? Então, assim, não é um lance, cara, de apenas conhecer, mas é um lance de me preparar, é um lance de buscar sabedoria, graça, cara, e unção de Deus, cara. Porque não adianta eu me identificar com essa posição de mestre dentro dos 5 ministérios, mas eu não buscar por sabedoria. Não adianta eu me identificar dentro da posição de mestre, mas eu não buscar por graça, cara. Eu não buscar por unção de Deus, cara. É assim, é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né, cara, quando ele está referindo ao amor. Ele diz, ainda que eu tenha conhecimento, ainda que eu seja assim, ainda que eu seja assado, se eu não tiver o amor, não adianta nada. Exato. E a Bíblia diz, quem é amor? Deus é amor. Exatamente, cara. E o próprio Jesus, ele nessa dinâmica de ensino dele, ele faz isso. Cara, você não trata da mesma forma com todo mundo. Não. Ele não ensina do mesmo jeito todo mundo, cara. Sim. Igual daquela passagem da samaritana, da mulher samaritana lá e de Nicodemos, né, cara? João 3 e João 4. Você vê que o Nicodemos vai falar com ele, Jesus é teológico, ele. Jesus começa a falar coisa, eu vou falar com você sobre o novo nascimento, cara. Sobre a água do Espírito ali. Só que aquilo que Jesus fala é o que já está escrito na Bíblia, cara. Sim. Ezequiel 37, Ezequiel 36 fala do novo nascimento. No antigo, então, tipo, fazia parte daqui do entendimento de Nicodemos. E aí Jesus fala para ele, cara, você é mestre de Israel? Você não sabe disso? Porque está escrito lá, cara. Cara. Faz aí, tipo, é só você fazer um exercicinho teológico aí, que essa língua é a mesma de pau a pau, cara. Só que ele fala assim, isso que eu tô falando com você, eu só sei porque eu vim do Pai também. E aí, com a mulher samaritana, Jesus ele tem um encontro com ela no próximo capítulo ali. A gente não sabe, não sei se é saindo de Nicodemos ou quanto tempo depois, mas você vê que é uma conversa diferente. Ele ensina e fala quem ele é. Para Nicodemos, ele revela quem ele é, cara, de forma teológica e profunda, cara. Para a mulher samaritana, não. Para a mulher samaritana, ele fala na linguagem dela, ele fala da dor dela, cara. Ele fala de uma forma que ela vai entender. Sim. Então ele começa a falar, ela pede água ali tudo, começa a falar de adoração ali para ela, de verdadeira adoração. Ela que entra no assunto teológico com ele, cara. Ela chega ali, não, é porque nossa, é no monte, mas é em Jerusalém, não onde que é. A teologia de primeiro ano, né? Exatamente, cara. Porque ele fala assim, porque ele fala assim, traz seu marido. Você é profeta. E aí ela começa a entrar em ação teológica ali com ele. E aí Jesus começa a ensinar ela, mas não da mesma forma que ele fala. E essa característica, né, do mestre, de ensinar, é perceber isso aí, cara. Porque às vezes a gente é tentado a ser exaustivo em todo momento. Sim, cara. Sim. E aí a gente mata as pessoas. O exemplo que nós temos é do dia que nós estávamos reformando a igreja, que a gente foi almoçar, a gente encontrou um amigo nosso. Exato. Você vê que ele é uma pessoa que ele tem muita sabedoria nessa área, cara. É um mestre por excelência. Só que, às vezes, a pessoa quer jogar tanta informação em cima de você, cara, ou não deixa nem, às vezes, você falar aquilo que você entendeu daquela conversa. Exato. E isso aí perde, cara. Tira a credibilidade. Por quê? Porque se torna exaustivo. Uhum. Cara, é uma coisa assim que eu vejo muito, é que não adianta, não pode ser um lance só de apenas... eu venho, entrego informações e saio andando. Não, cara, eu preciso colocar a informação e ouvir o que a pessoa está entendendo baseado naquela informação que ela está recebendo, cara. É a mesma coisa o filho da gente, cara. Não adianta só você ir derramar um monte de informação, mas às vezes tem um momento que eu vou precisar pegar para a mão para ajudar na execução, eu vou ter que apontar o caminho, eu vou ter que ver como que é. Eu lembro, quando se trata de mestre, eu lembro da forma que Jesus fez para enviar os discípulos. Quando eu participei do treinamento com o pastor Domingos lá da PIB. Lembro. Você lembra desse treinamento? Eu não estava lá. Você não participou, né? Não. Aí era só para os nada, né, é que você estava trabalhando, pô. Eu não estava nesse nível, não, cara. Foi aniversário da igreja na época, né, cara? E a gente foi lá e ele falou umas coisas assim, que eu achei muito legal. Ele disse assim, a forma que Jesus construiu o envio dos discípulos. Então, isso não aconteceu quando ele enviou. Isso aconteceu quando ele chamou. Então, primeiro ele chamou os discípulos e trouxe para eles. E aí ele fazia e os discípulos observavam. Chegou um tempo, depois que ele já estava fazendo, os discípulos observavam, né, ele foi e começou a fazer
E aí os discípulos iam lá e ele deixava os discípulos assim, ajudar. Então agora eu faço 80 e os 6, 20. Ou seja, eu preparo o jantar, vocês lavam a louça. Aí depois chegou uma época, ele falou assim, agora vai ser 50%, 50-50. Então, nós preparamos o almoço, a janta junto e a gente lava a louça junto. Então, Jesus fazia com os discípulos, ajudando ele ali nos utensílios, naquilo que precisava ser feito. E aí depois chegou uma hora que já era diferente. Agora ele disse assim, vocês fazem 80 e eu faço 20. Ou seja, vocês preparam o almoço e eu vou só lavar a louça depois, entendeu? Constrói a mesa, faz o que precisa fazer e eu vou fazer a parte de finalizar. E aí, então, chegou o momento de Jesus enviar. E aí agora ele falou assim, agora vocês vão e tragam o resultado. E aí os discípulos foram e começaram a voltar e trazer o resultado. E aí você vê assim que quando Jesus, eles voltam, eles estão trazendo o resultado, eles começam a dizer para Jesus, Senhor, no teu nome nós vimos os demônios se submetendo, no teu nome a gente viu um milagre acontecer, no teu nome estava rolando isso, estava rolando aquilo, e começa a falar um monte de coisa, né, cara? E aí Jesus ouve tudo aquilo, não tira o impactar que eles estão vivendo, e aí então depois que eles terminam de falar, Jesus fala assim, ó, legal, mas não celebre por isso. Celebrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E o que Jesus está dizendo? Gente, mais importante que sinais, mais importante que prodígio, mais importante que uma boa teologia, mais importante que sabedoria, mais importante que tudo isso, é no final de tudo, você ser salvo. Porque tudo tem a ver com isso. Tudo aponta para isso. Então, sem vocês, no final de tudo, estar lá com meu pai, comigo nas bodas, não faz sentido. Exato. Então, isso é muito legal, cara, da parte de Jesus na questão de mestre, cara. E isso também é necessário para nós, cara. A gente ter essa compreensão que, cara, a gente é mestre, a gente vai ensinar, você vai liderar pessoas, vai discipular pessoas, vai cuidar de pessoas, vai preparar pessoas. Mas, acima de tudo, cara, por que fazemos isso? E sabe uma coisa que treina muito a gente nisso aí, cara? É você ensinar para criança. Cara, eu lembro que eu tava na igreja. Ó, Wesley, tá escutando, Wesley? Lembro que eu tava na igreja, assim, cara. E às vezes a gente preparava o estudo, aquele negócio com um monte de texto, tudo. Mas chegava um dia e falava assim: nossa, não tem ninguém para dar aula para as crianças, salinha. Eu sempre quebrava gai, né? Você não tem como ir lá? Cara, já tem, lógico, vamos lá ajudar sempre que precisava, tudo. E se falar a linguagem da criança, você, de fato, abrir mão de todo esse esboço, de toda essa bagagem, tudo, e falar a linguagem da criança. Você não tem como citar versículo. Você não tem como ficar, não, porque está escrito lá, porque esse aquilo, outro. Então, você tem que falar na linguagem que ela vai te entender, cara. Ela vai te entender. Então, isso trabalha, gente. Trabalha no sentido de que você sai da zona do conforto ali, do conforto não, do lugar que você acha que é, como é que eu posso falar, cara? Que é um lugar natural, que você se sente confortável, em aspas ali, a certa parte, mas você vem, desce aqui, fala a linguagem que todo mundo vai entender. Sim. E alcança todo mundo, cara. É verdade, cara. E isso é fundamental. Tem um pastor chamado Elianai Cabral que ele diz o seguinte, ó: as igrejas sem um mestre são igrejas fracas espiritualmente. Por isso, deve-se reconhecer a importância e a necessidade do ministério de ensino. É através do ensino sadio e racional, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja se justifica contra as falsas doutrinas e que se fortifica contra os ataques espirituais de Satanás. Então, assim, a importância desse ministério é muito grande para fundamentar ali a base da doutrina dos apóstolos e a igreja não viver em engano. Porque é aquilo que a gente sempre fala aqui na igreja, né, cara? Qual vai ser o sinal dos últimos dias? Jesus disse que ninguém vos engane. Exato. Então, o engano vai estar aí, cara. E se não tiver pessoas que se posicionam como mestre, meu irmão, tá lascado aí. Tá lascado. Isso aí é a importância, né, cara? É você criar um senso crítico, né? Tipo, saber fazer perguntas, saber colocar num crivo ali tudo que tá ouvindo, que tá vendo, né, cara? Até a gente tava ouvindo um louvor essa semana, né? Um louvor abençoado, né, cara? Foi. Então, quando a gente ouve aquilo, você começa, pô... Deu até sugestão pro quadro Nosso em Espírito em Verdade, lá, né? De adoração, né? Exatamente. Tem que falar sobre isso aí, hein, cara? Louvores que pode tocar na sua igreja. Que louvor que você não deve tocar na sua igreja. Não deve tocar cara. na sua igreja. Aí cara. você analisar as letras ali, cara, você tem em outra situação, a gente vai, cara, que profundo.
Gente, que maravilhoso. Só Deus e eu e mais ninguém. Mas aí depois você para, cara, que coisa satânica isso aí, cara. Porque a Bíblia não ensina eu viver Não, igreja assim. não Não ensina. existe. É lógico que tem a particular intimidade no secreto, Sim. mas se não for depois para conviver, Jesus ele salvou um povo, ele chamou um povo. A Bíblia fala assim que vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas agora vocês fazem parte da família de Deus, É. né, cara? Mentalidade Tipo, Efésios 2. farisaica, né? Exato, Que cara. esse pensava isso, né? A família de Deus, É cara. nós, aqui é só o povo escolhido, meu irmão. Só a descendente de Israel aqui. Exato. Quando você pega o Novo Testamento lá, uma das coisas que mais é falado por Paulo, uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Toda vez que aparece essa palavra, você tem que conviver, viver em comunidade. E você tem que servir uns aos outros, amar uns aos outros, tudo uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Aí o cara fala assim, é Deus e eu e mais ninguém. Mano, que horrível isso, cara. Mas quando a gente não tem senso crítico, vai tocar a nossa alma e a gente acha que é Deus. Mas pode Não ser que não né? seja. Mas não é, né? É isso? É isso aí então ou não? É isso aí. Só para dar uma conclusão aqui, eu queria deixar só 4 exemplos do mestre dos mestres, né? Para o nosso grande exemplo de pedagogia, incluindo algo que você citou aí. Primeiro, sobre Jesus e o ensino pedagógico dele, é o seguinte: Jesus conhecia a matéria que ele ensinava. Então, cara, você que se identifica com o ministério de mestre, é que eu estava falando em off aqui. Mestre que não lê a Bíblia, mestre que não tem conhecimento, não serve para nada. Ah, eu me identifico e tudo mais, mas não lê? Então não vai servir para nada, meu irmão. Larga a mão disso. Se você se identifica com esse ministério, se você acredita que Deus te chamou para viver uma vida de mestre, conheça a matéria que você ensina. Segundo, conheça os seus alunos, tá? Então, Jesus ele reconhecia aquilo que era de bom dos seus alunos. Porque se ele fosse olhar para aquilo que era ruim, ele tinha dispensado todos, inclusive nós. Tá? Então, estava lascado para nós. Então, Jesus, cara, ele buscou não somente ensinar, mas viver relacionamento. Então, quando a gente fala de discipulado aqui, é muito sério, porque discipulado não se resume a uma pregação, a um culto de domingo, a um encontro semanal. Discipulado tem a ver com vida. Então, viva uma vida com seus amigos e pessoas que você foi chamado para discipular. Então, se você é um discipulador, se você é um mestre, viva relacionamento constante. Porque mais do que enxergar as deficiências, você vai ver o que torna essas pessoas boas. E esse vai ser os motivos pelos quais você vai continuar insistindo e perseverando na vida dessas pessoas. Terceiro, Jesus ele ensinava as verdades bíblicas de forma simples e clara. Cara, é o que nós estamos dizendo aqui. Às vezes a gente vai aprender coisa no hebraico, no grego, né, exegese, escatologia bíblica, todas essas coisas. Eric, é ruim? Claro que não, é muito necessário. Mas, quando a gente for passar para as pessoas, a gente vai precisar ser o mais simples e claro possível. Jesus é o que o Lan disse. Quando ele falou com Nicodemos, ele falou de forma teológica. Quando ele falou com a mulher samaritana, ele falou de forma objetiva. Ele foi direto na dor dela, ele foi direto na dificuldade dela, para trazer ela para aquilo que ele estava tentando passar. É como o pessoal fala da comida, né, cara? Quando você vai preparar um sermão ou estudo qualquer coisa que seja, né? Como se fosse fazer comida. Sim. Você vai na cozinha lá, você tem a panela, tem um fogão, tem aquilo tudo, mas na hora que você vai pôr na mesa é só a comida. Então, na hora de pregar e de ensinar, é exatamente a panela, a tampa, as coisas ficam tudo na cozinha. Fica tudo lá. Aqui você só serve os a comida. temperos que você usou. Exatamente. Vai ficar tudo lá guardado. Serve só a comida. Isso, cara. Deixa o negócio pra lá, senão você não vai o negócio. É besteira. Você falar, não, essa comida ficou assim por causa daquela panela. Quem tá ali comendo não vai entender nada. Não, entendeu? As pessoas só querem... Então, elas querem comida. Então, o simples e o objetivo. E quarto e último é a variedade e o método de ensino conforme a ocasião, né, e o tipo de ouvinte. Então, cara, Jesus ele ensinou através de parábolas, perguntas, discurso, né, preleção, leitura, demonstração e etc. Então, o que Jesus fazia? Ele chegava no ambiente, cara, e ele olhava. A gente que tem costume, às vezes, as pessoas convidam a gente para pregar em outros lugares, cara, nem sempre a gente ministra e prega da maneira que a gente faz aqui na nossa igreja. Achei muito legal, igual o pastor Eduardo, que gravou com a gente aqui, né, que é um mestre, né, também, né, ele disse uma coisa, ele falou assim, por mim, eu pregava só sermão expositivo na igreja. Mas nem todo mundo gosta de sermão expositivo como eu, ou todo mundo compreende isso daí. Então, o que eu faço? Eu procuro... de forma expositiva, trazer para mim
peneiro aquilo e entrego para a igreja de uma maneira que ela vai compreender. Então, assim, não é porque eu sou um apaixonado pelos 5 ministérios que eu estou sempre falando dos 5 ministérios na igreja, cara. Não faz sentido isso. Então, eu sempre estou conversando com as pessoas de diversas maneiras, de uma maneira que elas possam compreender e que edifique a vida delas. Se a pessoa é aquilo que a gente aprendia no trabalho nosso, no salão, que a gente lida com um público variado. Então, como que a gente foi ensinado? Quando você atende uma pessoa que é servente pedreiro, não tem como você falar com essa pessoa, cara, sobre medicina. Ela não vai entender, porque não é o campo dela. Então, o que a gente buscava fazer? A gente sempre buscava ter um conhecimento nessa área, né? Cara, então, quando você vai preparar uma massa, tal, tinha um amigo nosso, cara, que ele lia revista de cavalo, porque tinha um cliente dele que gostava de cavalo, mexia com aras. Então, ele lia para que quando a pessoa fosse lá, ele conseguisse conversar com aquela pessoa, extrair ela, sabe, e passar informação também, cara. Então, isso é muito legal. Então, dentro do ministério, da igreja, não é diferente. Sabe? A gente precisa conhecer as pessoas para que então a gente possa ensinar de uma maneira que verdadeiramente vai ser eficaz. Porque, meu irmão, nós não discipulamos pessoas para nós discipulamos para o reino. E a gente vive conforme o reino necessita e não conforme a gente quer. Amém. Não vou nem falar mais nada. Deixa aquela vida, cara. Não vou falar mais nada. É isso aí, galera. Eita, não, fechou a tampa aqui da panela. É isso aí, gente. Pega esse conteúdo aí, cara. Eu não acredito que você vai ouvir e não vai compartilhar com ninguém esse negócio. Não faz isso, não. Compartilhe esse vídeo aí no grupo da sua cela, grupo de jovens, grupo da sua igreja, com o seu pastor. Isso é coisa assim que é fundamental para a igreja. Os 5 ministérios é fundamental, ou são fundamentais para a igreja, né, cara? É aquilo que tá na palavra de Deus. O próprio Paulo, ele fala isso, né, cara? É para edificação dos santos. Não tem como edificar se a gente não funcionar como a Bíblia nos orienta. Então, vou pedir mais uma vez para vocês, compartilhem esse vídeo, comentem embaixo, se inscrevam no canal e eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção de Deus para sua vida. Fica ligado, cara. Fica ligado nos próximos vídeos. A gente vai continuar falando desses ministérios de uma forma mais prática, né, e tentar trazer pessoas, convidados aí que vão auxiliar a gente nesse ensino, né, trazer de forma mais prática e olhar na vida de cada um, né, tentar identificar ali, cara, um cara que é mestre, um cara que é pastor, outro com dom apostólico ali para falar para a gente aqui em ação. Cara, como que você faz? Como que aconteceu? E eu tenho certeza que vai ser benção. Então, acompanha a gente em todos os vídeos que vão ser lançados, fique ligado, né? Vamos voltar agora na segunda-feira, 3D Contexto, o podcast na quarta, tem o Espírito em Verdade com o Lipe, nós acabamos de gravar também, você vai ver a mesma camiseta, tá bom? Na terça-feira, né? Na terça-feira. E um casal, na sexta que tá no casal? Quinta-feira, na quinta-feira. Na sexta, papo reto, nós temos que colocar um no sábado não tem nada? Por enquanto dá não, hein? Não? Então, vamos ver se já que nós chega lá. Já que nós chega lá, né? Tem que ter matéria-prima, né? Já que nós chega lá. Então, é isso, galera. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tem uma mensagem? Não. Deus abençoe, irmão. Valeu.